Som. Som. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Quero convidar os irmãos para que se cheguem aqui ao templo, para que nós possamos começar a nossa EBD. Lembrando que nós enviamos o link do estudo, o estudo nos nossos grupos. Então você tem acesso aí, você pode baixar, tanto em Word quanto PDF, nós já enviamos aí o formato, e você que não consegue baixar, nós temos aqui a cópia, são 7 páginas, tá? Ficou grande, relaxa. São 7 páginas aqui, então os irmãos podem pegar, podem estar pegando aqui na frente a cópia, caso não consiga baixar. Dizendo para os irmãos também que esse estudo é um estudo muito importante para a igreja, então se for necessário que a gente encerre para fazer 2 partes, nós vamos fazer, se assim for necessário. Se não for necessário, nós temos aí 1h30 de estudo, então a gente pode encerrar da melhor forma, mas eu queria também pedir os irmãos para que participassem também, que é um assunto muito importante, falar sobre discipulado hoje, é um assunto fundamental para a igreja. Então, nós vamos falar hoje sobre discipulado, né? Discipulado, um ato de amor, a lição número 11 da nossa revista de Daqui, que fala sobre a importância, né, de vivermos juntos, caminharmos juntos. Então, essa lição de hoje é número 11, ela se encerra na 13, nós já estamos em oração para a compra e aquisição de uma nova revista da Escola Bíblica Dominical. Então, lição número 11, meus irmãos, fala sobre discipulado, um ato de amor. Você conseguiu aí? Vamos orar então? Vamos clamar ao Senhor por esta lição, vamos pedir ao Senhor que possa nos orientar, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Nós te bendizemos e clamamos ao Senhor por esse estudo, Senhor, que o Senhor possa estar falando no nosso coração, nos abençoando. Os irmãos também, Senhor, que estão chegando, que o Senhor possa estar trazendo em paz, e os irmãos que estão nos lares, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Se há alguém que possa estar aqui, Senhor, e que não está vindo, que o Senhor possa estar, Senhor, animando os corações, reanimando, Senhor, mostrando a importância de vivermos em comunhão, de vivermos fortalecendo uns aos outros. Então, Senhor, abençoe a vida de todos, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, então nós vamos falar sobre a lição número 11, que vai falar sobre discipulado, um ato de amor, aonde há uma importância nossa de entender a nossa obrigação no reino em relação a cuidar de outras pessoas, em relação também de investir na vida de outras pessoas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Atos, capítulo 9, versículo de número 20. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 31. Eu quero te convidar a abrir aí, Atos capítulo 9, versículo 20 até o versículo de número 31.
Atos 9, 20. É um texto que vai ser a nossa base de argumentação, mas não vai ser a nossa base de exposição, porque nós vamos caminhar em outros textos hoje, como um estudo mesmo, propriamente dito. Então, nós não vamos caminhar numa exposição, como nós fizemos na semana passada em Tiago. Então, eu quero te convidar a ler comigo esse texto base, que é Atos 9, versículo 20, que diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-no num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entretanto saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali os enviaram a Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse é o texto base, meus irmãos, da nossa argumentação. É o texto base aonde nós vamos falar sobre discipulado, um ato de amor, aonde nós vamos entender e compreender algumas situações fundamentais para a nossa igreja e fundamentais para o reino de Deus. Acompanhe comigo aí na lição, no estudo, que diz assim, ó: discipulado é algo vital para a igreja. Muitas vezes nos preocupamos mais com a estrutura da igreja, estrutura dos ministérios, do que com as pessoas. Ser discípulo significa fazer discípulo. Será que estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Algo importante, meus irmãos, para que a gente pense, para que a gente analise, é de que muitas vezes nós não entendemos a nossa obrigação, ou melhor dizendo, a nossa responsabilidade no reino de Deus. Muitas vezes eu e você viemos, aqui o próprio estudo vai falar sobre isso, sobre a importância que às vezes nós priorizamos ministérios, priorizamos organização, não dizendo que isso não seja bom, tá? Longe disso. A questão é que muitas vezes nós priorizamos certas coisas e não priorizamos pessoas. Nós simplesmente vamos vivendo a nossa vida, os ministérios vão sendo moldados, montados, a gente vai fazendo o que tem que fazer, porque é um protocolo, tem que ter, e assim a gente vai caminhando sem investir em pessoas. Por exemplo, o que muitas vezes acontece é que nós criamos certos ministérios porque tem que criar. Porque se não criar, fica feio para a igreja não ter um ministério X. Só que às vezes não existem pessoas para liderar aquele ministério. O que a gente faz então? A gente coloca pessoas que não foram chamadas para liderar? Como é que tem sido então? A igreja em si, a igreja brasileira, vou dizer assim porque eu não vou dizer das outras, pensa-se muito em ministério, muito em funções para algumas pessoas e pensa pouco em ajudar as pessoas a crescerem. E discipulado vai falar sobre maturidade espiritual, fortalecer as pessoas a crescerem espiritualmente. Uma das coisas mais prejudiciais, meus irmãos, que acontece nas igrejas, e acontece muitas vezes, é a gente mimar as pessoas. Nós vamos tratando as pessoas, daquela forma. Ah, não, toma cuidado, a gente vai levando as pessoas carregando o colo, sem dar substância, ou sem ajudar no fortalecimento da caminhada, a pessoa fica um crente mimado, crente mimimi, tudo reclama, nada tá bom.
E assim a gente vai vivendo uma igreja, meus irmãos, muitas vezes relapso, uma igreja imatura, porque não há formação do caráter de Jesus Cristo nas pessoas. Nosso papel como igreja é formar o caráter de Jesus Cristo nas pessoas, ou seja, não formar, mas incentivar as pessoas a crescerem espiritualmente. Meu papel para você aqui, com você aqui nesta manhã, é motivar você a entender a nossa responsabilidade, não visando somente algumas pessoas da igreja para fazer, mas nós, responsáveis por isso. Olha o que diz aqui no nosso estudo. Primeiramente, para sermos uma igreja discipuladora, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Não achar que é somente obrigação do pastor e dos líderes, mas de todos. Todo cristão é um trabalhador da videira, não podemos esconder. Muitos estão tão habituados com a sua forma de viver cristã que não se preocupam em mudar. Outros têm uma visão tão egoísta do cristianismo que não se importam com os outros. Meus irmãos, nós falamos semana passada sobre ter fé, ok? Né? E essa fé que nós temos em Jesus Cristo, ela é exalada, ela é manifestada na sociedade com atos, né, que glorifiquem ao Senhor. Ponto. Isso aí a gente falou semana passada e tranquilo quanto a isso. Agora, meus irmãos, igreja que não se preocupa com as pessoas, ela é igreja? O que você acha? Ela é igreja, Williams? O que é? É igreja ou não é? Igreja que não se preocupa. E eu digo que quando eu falo igreja, vocês entendem o quê? Quando eu falo igreja, vocês estão entendendo o quê? A organização, a denominação, o pastor ou nós? Nós, ok? Igreja que não se importa com o próximo, é igreja? Não. Porque o ato de ser igreja é se portar com o próximo. Se a gente entra aqui no culto, faz a nossa parte, canta, levanta a nossa mão, prega, se arrepia, chora, vai embora, e nada muda para as pessoas ou com as pessoas, será que nós temos sido igreja realmente? Será que nós temos nos importado de fato com as pessoas? Deixa eu fazer uma pergunta para você, não responda para mim. Qual foi a última vez que você investiu na vida de alguém? Investiu mesmo. Estou falando mensagem de WhatsApp, não. Estou falando não, investiu mesmo. Qual foi a última vez que você investiu numa pessoa, em fortalecimento da caminhada dessa pessoa? Se você não se lembra, eu te convido você a mudar isso hoje. Se você nunca fez, eu te convido a mudar isso hoje. Porque não há como nós dizermos que somos igreja, fomos salvos pelo Senhor Jesus, alcançados por uma graça que nós não temos noção, não temos como descrever, e não investimos na vida de outras pessoas. Vamos pensar aqui rapidinho. Cristo, quando ele veio aqui, uma das maiores, Luz Berkoff, na sua sistemática, ele fala que um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades, vamos botar assim, né, foi Jesus se relacionar com pecadores. Um ser santo, puro, Criador dos céus e da terra, se faz homem. Ele se faz homem, ele habita entre nós. É uma humilhação, é o termo agora, lembrei, o termo exato que Luz Berkoff usa, uma humilhação que Jesus teve foi se formar homem, se fazer homem. Dialogar com pessoas. E ele fala que uma da segunda humilhação de Jesus foi conviver no meio de pecadores. Se relacionar com pecadores. Dialogar com pecadores. Sentar o tempo todo e comer com pecadores, porque não tinha ninguém igual a ele. Se Cristo ficasse excluído de todo mundo, não caminhasse com as pessoas, viesse, fez a parte dele e acabou. Que exemplo ele teria deixado para todos nós? Que a gente pode viver sozinho, né? Cristo vivia junto com a galera, andava com todo mundo, chamou 12, e dos 12 ele chamou quantos para andar mais próximo ainda com ele? 3. Se relacionava, trocava ideia,
batia papo, ria. E nós não fazemos. Cristo fez. E a gente fica, não precisa. Vocês entendem que não faz sentido? Se o próprio Cristo fez, por que a gente tem dificuldade? Então, meus irmãos, este estudo de hoje vai nos alertar sobre isso, a investir na vida das pessoas. Continuando aqui no estudo. Discipulado fundamenta-se no anúncio e na vivência do verdadeiro evangelho. Muitas vezes as igrejas preferem evangelizar com eventos do que caminhar ao lado. Essa é uma visão da pós-modernidade. A promoção de eventos, em muitos casos, são importantes, mas a igreja não pode andar somente com isso. Atualmente, a igreja brasileira está sofrendo porque não acata o discipulado como o verdadeiro estilo de vida cristão, mas como movimento da igreja que vai passar uma hora ou outra. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus 28 é um texto extremamente conhecido. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e nós sempre pregamos a palavra ide, como se esse fosse o verbo central do versículo. Ide, vá, faça, está no versículo 19, a gente sempre fala sobre isso. Ide, vá, faça. Só que quando você olha para o contexto, o verbo central deste versículo não é o ir, mas é fazei. O que Jesus está dizendo aqui não é ir, é fazei discípulo. Não é o verbo central aqui dessa oração, não é ir, é fazer. Então ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. É fazer discípulos, é seguir, é fazer aquilo, é promover o caráter de Jesus Cristo no coração das pessoas. E quando nós falamos fazei, portanto, fazer discípulos, como que nós podemos fazer discípulos sem relacionamento? Há possibilidade? Fazer sem relacionamento? A possibilidade de a gente ensinar e querer formar o caráter de Jesus Cristo sem se relacionar? Então por que a gente vive uma vida cristã sem relacionamento? Por que a gente vive uma vida cristã sem investir na vida das pessoas? Gente, vamos parar e pensar aqui. Uma pessoa acaba de se converter. Chega aqui na nossa igreja. Ela não conhece nada. Mal sabe abrir a Bíblia. Normal, natural. Aí na hora do culto, eu estou dizendo num contexto fora a pandemia, tá? Na hora do culto, o pastor pede para abrir em Naum. Naum. O pastor pede para abrir Naum. Aí você vê o irmãozinho padecendo ali, e você nem aí contigo. Não estou nem aí. Já achei. Oi? É uma competição para ver quem é mais rápido. Aí fica aquela situação, o camarada, aí ele vai, o que ele faz? Ele finge que abriu para ele acompanhar na leitura, mas não está acompanhando, só ouvindo, né? Porque ele não está realmente lendo. E você fica em paz quanto a isso. Ou vou dizer, você se importa na hora e vai ajudar e abre Naum. Você fez o mínimo que você tinha que fazer. Agora,
Qual a nossa obrigação de cristão? Eu não vou continuar essa história, eu quero que você continue. Vamos lá. Qual a nossa obrigação de cristão? Beleza. Acabou o culto. Qual a nossa o que vai continuar com a nossa obrigação? Fizemos a nossa parte. Ok. Acabou o culto. Qual a nossa obrigação? Perguntar, conversar, dialogar. Agora vamos pensar no seguinte, então, Adílio. Esse camarada se converteu, está caminhando com a gente já tem 3 semanas. Aconteceu a situação de Naum, a gente ajudou. Qual é a nossa obrigação? Desculpa, Helder, não entendi. Beleza. Puxar assunto sobre o texto, conversar, ok. Pegar o telefone, Kênia. Vocês ainda não chegaram aonde eu estou pensando. Vamos lá. Fazer o quê? Convidar o cara para andar junto é fazer o quê durante a semana? Se oferecer para ajudar em quê? A conhecer o Senhor e a Escritura. Vocês entendem a nossa obrigação, gente? A gente às vezes fala bem assim, ó. Eu ajudei, fiz a minha parte, ensinei a ele aonde está Naum e expliquei para ele que Naum é um profeta menor, falei com ele da importância de ler as Escrituras na semana e tchau e benção. Convidar ele para fazer um discipulado onde você vai iniciar um cuidado com este irmão que chegou. Só que o que acontece? Vamos pensar. O que acontece de fato? Tchau e benção. Quando se importa mais um pouco, faz o quê? Ou então, pastor, fulano de tal, está chegando aqui na igreja, está precisando de ajuda. Aí eu vou abrir um sorriso para você e falar assim, ok, vamos discipular juntos. Só que eu dei mole, avisei a você. Aí você pode não me procurar mais por isso. Gente, sem brincadeiras agora, sendo muito sincero, nossa obrigação é cuidar das pessoas pós-culto, principalmente pós-culto, principalmente na semana. E a gente precisa investir. Michele. Sim. Estabelecer conexão, boa. Michele falou sobre estabelecer conexões. Boa. Como? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Boa. Kênia, vamos supor, você gosta de crossfit, a pessoa faz crossfit, já é uma troca de ideia. Agora, o que você não gosta de fazer atividade, Kênia? Dá um exemplo aí. Futebol. A pessoa gosta de jogar futebol. Vamos pensar aí. Não vai ter conversa. Mas qual tem que ser o nosso papel inicial? Tentar achar uma conexão, ok? Alguma coisa vai achar. Vocês concordam com isso? Uma afinidade, boa. Boa, Michele. Na dúvida, todo mundo gosta de comer uma pizza, né? Tirando o Helder 4%, que vai para outro lado de low carb ali, o restante todo mundo come uma pizza bem gordurosa, né? Então... Gente, sério, exatamente, é relacionamento, discipulado é relacionamento, discipulado, meus irmãos, não é culto de domingo. Aí, boa, exatamente,
Qual é a conexão? Sentar, bolinho de chuva, cafezinho, troca de ideia. Exatamente. Aí, estão perguntando se tem vaga para esse discipulado aí com você, Leila. Um bolinho de chuva, quem não quer, né, Leila? Quem não quer, né? Júlio já se manifestou ali precisando de discipulado, hein, Leila? Gente, olha só. Como fazer um discipulado, um relacionamento domingo? Só domingo? Só quarta-feira? É assim que a gente quer investir na vida das pessoas? Volto a dizer. Qual foi a última vez que você investiu na vida de alguém? Se você não tem investido, e isso eu estou dizendo sem o pastor pedir. Se você não tem investido, cara, você precisa parar e refletir a sua caminhada cristã. Não tem como um cristão ver alguém precisando e a gente não se comover ou não se importar. É necessário entendermos isso. Volta na questão que dá trabalho, exatamente. Se Cristo pensasse nisso, a gente estava lascado, desculpa o termo. Imagina um senhor falar assim, eu vou virar homem, dialogar com o pecador. Ô Miguel, desce lá e morre para aquela cambada lá. Muito mais fácil pedir o arcanjo Miguel para fazer isso, né? Mas é necessário que Deus se manifestasse de forma humana para nos salvar. Então ali mostra um sacrifício de Cristo muito grande antes da fundação do mundo. É necessário que a gente entenda isso. Então, meus irmãos, prestem atenção. Discipulado é relacionamento. Discipulado é envolvimento. Discipulado é caminhar ao lado. Discipulado é se importar. Discipulado é fazer conexões. Discipulado é estar junto o tempo todo. Crescimento. Aqui na igreja a gente faz o acompanhamento, meus irmãos, que nós chamamos de discipulado, para as pessoas que estão chegando na igreja e aquelas que se converteram. Esse é um discipulado formal da igreja, que dura cerca de 2 meses a 3 meses, mais ou menos, em média. É o discipulado formal da igreja, formal. Agora, há um discipulado dos membros da igreja, de investir mesmo, de caminhar, de fazer coisa que talvez você não queira fazer. Pô. Sabia disso? Às vezes, a gente, não é não, Williams? A gente não está muito afim. Acontece. Mas o que a gente faz? Investe. Por que a gente não está muito afim? Porque às vezes é um dia só folga. Eu volto a dizer um exemplo aqui. Sempre cito isso quando eu falo discipulado. Um camarada que se converteu há pouco tempo, ele acostumava sábado, lá embaixo, por exemplo, era uma rotina muito grande. Lá embaixo as pessoas sábado iam muito para balada, né? Lá embaixo ia sempre para balada, todo sábado. A pessoa se converteu, chegou na igreja. Aí sábado à noite é a hora dele ir, que ele ia. Só que ele sabe que não deve mais. O nosso papel como cristão é fazer o quê? Nos aproximar. De no sábado fazer um convite para estar junto. Seja para comer uma pizza, seja para conversar, o que for. O que a gente faz? Fica na nossa série Netflix, fazendo maratona na Netflix, e o camarada em casa padecendo. Eu tenho um amigo, como eu vou elogiar ele, eu vou citar o nome dele. O Lucas, que já aqui tocou, que quando a gente estava em isolamento social, ele tocou com a esposa dele lá no UCI, pra gente, fez o louvor. O Lucas, ele tem uma característica que eu acho muito bacana, eu sempre elogiei muito ele. Ele se preocupava muito com essas pessoas, gente. Ele sempre falava assim, ele fazia aquela anamnese, que é o conhecimento de campo, para saber o que a pessoa tinha mais dificuldade. E ele ia, meus irmãos, sempre a ajudar aquelas pessoas. Eu ficava surpreso como sábado à noite a casa dele, ele sempre estava na casa de alguém ou alguém estava na casa dele. Era incrível como ele investia. E a preocupação dele era, cara, se eu não fizer a minha parte, ele vai receber outros convites. E ele vai enfraquecer na fé. E eu, como servo do Senhor, tenho que fazer minha parte. Achei sensacional esse pensamento, cara. Só que a gente fica na nossa, né? É muito mais fácil eu maratonar minha Netflix com uma pipoca do que eu investir na vida de alguém num sábado à noite. Gente, é sério isso. E a gente precisa entender. Olha aí o que diz na revista.
na revista, no estudo. A ênfase está nos relacionamentos. É no relacionamento pessoal e social que se descobre o verdadeiro valor do discipulado. Se não há relacionamento interpessoal, então é impossível a realidade do discipulado de Cristo. Não adianta somente ensinar. É necessário mostrar como caminhar. E para mostrar como caminhar, é relacionamento, interação, amizade. Discipulado é intencionalidade relacional, é ser intencional nesse relacionamento. Discipulado é ser realmente intencional, eu vou investir na vida de alguém. Meus irmãos, tem muitos cristãos, que se dizem servos do Senhor, mas que estendem um braço para as pessoas somente naquilo que considera bacana. Tem muitos cristãos que não abrem o braço para ampliar esse discipulado. Tem muito cristão, por exemplo, quando a gente falava do 20 mais, que a gente acabava o culto aqui, vou ser muito sincero, acabava o culto aqui, a gente fala, cara, vou investir 20 minutos na vida das pessoas. Embora. É 20 minutos, cara. O culto acabava às 9, ficava até 9h20. Camarada não conversava com ninguém, embora. Eu não consigo entender. Porque isso tem que partir de você, como um cristão experiente, de investir na vida das pessoas, de caminhar ao lado das pessoas. E isso tem que ser natural, meus irmãos, para a igreja. Tem que ser uma rotina natural da igreja, investir na vida daqueles que estão chegando, daqueles que estão enfraquecendo a fé na caminhada. É importante que a gente pense nas pessoas. Só que às vezes, hoje a pós-modernidade tem formado muitos cristãos consumistas. Vêm para consumir, querem sempre ser o centro da informação ou o centro do cuidado e nunca é a pessoa a cuidar. Discipulado não é assim, meus irmãos. Discipulado é uma via de mão dupla. O Willis precisando de mim, eu estou lá. Eu estou precisando de Willis, ele está lá. E ponto. Esses dias eu e o Williams, eu vou citar o Williams que ele está aqui, a gente fez um discipulado mútuo. Sabe como é que foi? Williams, vai fazer o que de tarde? Nada, vamos andar de bicicleta? Vamos. A gente foi andar de bicicleta. Ficamos conversando, trocando ideia, compartilhando da vida, abrindo o coração. E fomos conversando um com o outro, paramos, comemos picolé, achamos uma biblioteca ali, eu não lembro, não sei que bairro é aquele, mas no meio do ponto de ônibus tinha uma biblioteca que você podia pegar os livros, ficamos ali, beleza. O Williams levou uns livrinhos para casa, né, que podia levar, investiu na vida dele também, foi bênção, né, não precisou gastar dinheiro, e a gente estava ali. Investir, meus irmãos, na vida um do outro. E a gente pode falar que nós somos cristãos maduros. E não houve problema nenhum de investir na vida do outro. Eu não perdi meu tempo, nem ele perdeu o dele. Cuidado mútuo. A gente falou sobre isso em algumas lições passadas. Cuidado mútuo. E a gente precisa se importar. Você já parou para pensar que tem muita gente nessa igreja que, virtude da pandemia, necessita de um acompanhamento? E o que a gente tem feito como membro dessa igreja para isso? Quer falar? Se for, então, estou permitindo todo mundo agora. Sim. Sim. Um abstrato, fica um assunto abstrato, né? Sim.
Sim, 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 sim. Eu gostei desse termo, meus irmãos, só para deixar claro, a gente não vai encerrar essa lição hoje, tá? Eu já sabia disso, por isso que eu preparei uma lição maior, porque é o tipo de assunto que eu não gosto de correr e não vou correr mesmo, tá? Um assunto, se tiver que ficar em 3 semanas, vamos ficar em 3 semanas, porque uma das coisas, como o Williams mencionou ali, que é uma informação importante, a gente trata o discipulado como algo abstrato, algo muito longe, algo que não é palpável. A gente precisa entender que ele não é um assunto abstrato. Quer falar, Tony? Sim. Boa. A partir dessa fala. Beleza. Gostei. Então vamos fazer o seguinte, então. Vocês topam quando a gente terminar o assunto discipulado, a gente fazer algo prático? Um estudo prático? Vocês topam? Vamos fazer assim então? A gente sai do abstrato e a gente faz algo prático. Talvez a gente nem grave, tá, meus irmãos? Você que está em casa, você tem que vir, porque vai ser prático, então a gente nem vai gravar. O Adílio pede para avisar que a internet da igreja está oscilando, então pode ser que seja oscilando alguma coisa, alguns dados aí da internet, então a informação pode estar entrando picotada. Então a gente pode pensar, então eu vou sentar com o pessoal do Ministério da Educação da igreja e a gente vai montar então algo prático, ok? A gente vai pensar em algo bem prático. Esse estudo vai ser bem prático, então vamos pensar assim. É, o, o Willis falou que é algo abstrato, exatamente. O Tony trouxe a informação de que talvez a gente não consiga ver tanto, por não viu exatamente, então a gente tem dificuldade de colocar em prática, e como a Kenia mencionou, é necessário que a gente entenda alguns pontos fundamentais da prática. Então a gente vai citar, então, vamos preparar um estudo, tá? Eu, Márcio, Williams e o Adílio, a gente vai preparar um estudo, então, em relação a essa questão de praticidade. Então a gente vai pegar muitos exemplos. Como agir, o que não fazer, o que fazer. Vamos pensar assim, então, a gente vai fazer a metade desse estudo, na semana que vem a gente conclui, na outra semana a gente faz algo prático. A gente vai ficar 3 semanas sobre discipulado, que é algo fundamental para a igreja, ok? Então, é importante, meus irmãos, que a gente saia do abstrato. É importante que a gente saia dessa zona de achar que, tipo assim, é somente do próximo, a pessoa. Sabe aquela piadinha que as pessoas sempre contam, vou falar de novo, não tem graça, então não precisa nem rir, tá? Senhor, a gente pede para o Senhor enviar, não me envia não, envia fulano de tal, né? O Senhor fala, a gente sempre fala que é o outro que está sendo enviado, e a gente precisa entender a nossa responsabilidade, meus irmãos. Discipulado é intencionalidade relacional. Grava essa frase. Sim, boa. Exatamente, a gente acha que ser discípulo, discipular, no caso, é sentar e ensinar a Bíblia. Discipulado é sentar e ser cristão. Eu posso estar discipulando falando sobre futebol, gente. Sabiam disso? A minha conduta diante de um esporte, como cristão. Eu posso discipular fazendo alguma atividade física. A minha conduta diante daquela atividade física que glorifica o Senhor.
Porque se a gente entende, como Paulo nos ensina, que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, seja o meu falar, seja o meu andar, comer com os irmãos, é para a glória de Deus. Você quer ver um exemplo que você dá muito grande discipulado quando você vai no restaurante? A forma que você trata, por exemplo, o garçom. Claro. Se tu é um camarada que vai discipular alguém, senta ali e trata o garçom mal, por exemplo, perdeu. Ele troca o pedido, caramba, que cara burro. Perdeu o discipulado ali. Porque a nossa conduta toda é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, tudo que eu faço tem que exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Então é necessário, como a Natália trouxe aqui, que a gente entenda que não é sentar e ler a Bíblia. Você lê em casa, estuda em casa, se a pessoa tiver uma dúvida, você vai responder. Mas o seu momento ali, discipulado, a gente vai usar esse termo também na aula prática, no estudo prático, é sentar e ser cristão, meus irmãos. Vamos lá, como que eu posso ser cristão? Vamos pegar um exemplo aqui, do cross, pode ser, Kênia? Como a gente pode ser cristão no cross? Vamos lá, eu odeio crossfit, então não vou nem falar. Culpa de Helder, que eu odeio crossfit. Eu vou falar aqui para ficar gravado. Eu fui fazer um crossfit com o Helder e me largou sozinho. Aí eu passei mal, fiquei 3 dias sem dormir de tanta dor. Culpa dele, nunca mais eu faço. Já é o exemplo que não fazer, largar o irmãozinho ali sozinho. Tô zoando. Vamos lá, gente. Como que a gente pode ser cristão? No cross, no futebol, no xadrez. Ensinar a fazer um movimento. Então, sem brincadeira, a gente acha que isso vai ensinar, é se importar, na verdade. Tipo, você vê que a pessoa está ali passando dificuldade, se importar. Pô, cara, vamos junto. Pô, desiste não. Parece bobeira, gente. Parece bobeira, que parece, pô, nada a ver. Mas é sério. Exatamente, aí você se importa com a pessoa, o que a pessoa faz após o cross? O que a pessoa faz após? Ela cola contigo, te agradece, começa a caminhar com você, você faz um relacionamento, que você estabeleceu um cuidado, um amor com a pessoa, consequentemente a porta se abriu para o Evangelho. Aí surge assuntos sobre Cristo, você fala sobre o Senhor, você evangeliza a pessoa, convida para vir à igreja, você caminha junto. Como é que começa, gente? Investindo. Helder, é brincadeira, tá? Helder, leva pro coração não, tá? É zoeira, tá? Porque como eu não vejo a sua máscara, você tá de máscara, eu fico, Helder tá chateado comigo lá. É brincadeira, tá, Helder? Eu que fui, eu sou adulto, eu quis ir, tá? Fica tranquilo. Não, brincadeira. Gente, sério, como investir na vida das pessoas, isso é importante. Sim. Sim. Boa. Aí você, na caminhada, você vai identificar onde você pode ajudar a pessoa. Boa. Sim. Sim.
você ajudar a reconhecer, né, no relacionamento o que você pode ajudar e você se reconhecer aonde você está limitado e se preparar. Isso é um ponto muito importante, porque a gente não está preparado para responder toda a situação, gente. Não adianta. Sim, sim. Porque, gente, uma coisa do discipulado que a gente tem muito medo, eu creio que isso seja algo importante, é que às vezes a gente não se sente preparado para ajudar, porque a gente pode ser pego meio que desprevenido em alguma situação, né? O discipulado, como o Jackson trouxe aqui, é relacionamento, é caminhar junto. Então ali a gente vai identificar também aonde que talvez a gente esteja falhando mais e se preparar para isso, né? Caminhar, preparar, se dedicar. Por exemplo, quando eu estou discipulando alguém, eu digo agora, ó, a responsabilidade do discipulado formal da liderança da igreja, tá? Discipulado formal. Agora, a responsabilidade do discipulado do dia a dia é a responsabilidade de toda a igreja. Então, quando a gente entende essa questão, meus irmãos, por exemplo, às vezes eu estou em discipulado ali formal, que as pessoas trazem certos assuntos para mim que eu não sei, às vezes, responder na hora. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei responder. Aí eu chego em casa, eu oro, peço orientação ao Senhor, me preparo e ajudo a pessoa. Gente, vai chegar situações extremamente difíceis. E como você vai lidar com isso? Você precisa orar ao Senhor e se preparar para isso. Então, meus irmãos, é importante relacionamento. Quer falar, Williams? Sim, todos nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Sim. Na verdade, todos nós, como a gente mencionou, a gente constantemente precisa se aperfeiçoar em algum ponto. E a gente precisa entender de que o discipulado, quando você faz discipulado, não quer dizer que você seja perfeito. Você não é. Você vai ter dificuldades, essas coisas que você, na sua dificuldade, você vai ajudar alguém também. Né? Você vai caminhar e você vai ajudar. Olha só o que o estudo aqui diz, gente, vamos lá. Discipulado é intencionalidade relacional. Uma igreja intencional investe em relacionamento e faz isso de maneira natural e planejada. A gente estava crescendo em relacionamento pra caramba. Vocês lembram disso? Tava legal, né? Aí a pandemia deu uma estagnada aí nesse negócio, né? Mas a gente vai voltar para a glória de Deus o quanto antes. Então vamos lá. Natural, porque já aconteceu na igreja uma mudança de mentalidade sobre essa questão. E planejada, porque alguns podem não estar vivendo nessa mentalidade, portanto é necessário estimular. Discipulado é um estilo de vida. O que conecta as pessoas na igreja depois de ouvir o verdadeiro evangelho é o relacionamento. Vamos lá, gente. A gente está pregando o evangelho aqui. Hoje à noite, mais uma vez, para a glória de Deus, a gente vai estar aqui expondo a palavra. O evangelho é anunciado. Ok. O evangelho vai fazer sentido para o coração daquela pessoa. Mas é só isso? A gente vai parar ali? Domingo. Aí a gente vai falar assim, pô, cara, bom te ver, hein? Domingo que vem você está aqui com a gente de novo? Tô. Bacana. E acaba. E as lutas internas que a pessoa vai passar durante a semana inteira. E os desafios que a mensagem do Evangelho promoveu naquele coração e trouxe um reboliço naquele coração. E o que a mensagem do Evangelho fez de transformação que está aquecendo o coração daquela pessoa e ela não sabe como resolver. De quem é a responsabilidade, gente? Não é só do pastor, tá? Não é mesmo só do pastor. Volto a dizer, há quanto tempo que você não investe em ninguém? Há quanto tempo que você não olha para alguém e você investe um tempo de qualidade? Há quanto tempo que você simplesmente vê as pessoas entrando e saindo da igreja e você não para investir?
Isso não é natural. Isso não é natural. Não há como ser isso natural numa igreja. E é por isso que a gente está falando sobre isso. Sim. É sua. Exatamente, não é. Exatamente. O mais importante, Ken, é quando você traz alguém, por exemplo, é outras pessoas investirem nesse visitante. Porque mostra uma igreja amável. Né? Não é só você que investiu, mas outros que investem. Isso é importante. Só que aí, vamos lá, Ken, você traz o visitante. Vamos dar um exemplo aqui. Você trouxe um visitante. Acabou o culto, aí eu estou lá no final da porta, cumprimento. Acabou. Acabou. Ou a pessoa, oi, bom te ver aqui. Isso não é normal. Não deve ser natural numa igreja. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Isso é uma situação que acontece, né? E como a gente falou, é uma via de mão dupla também, de vários lados, né? A gente precisa entender a nossa obrigação e a pessoa também, às vezes, acontece uma situação, por exemplo, que eu fico preocupado que muita gente está caminhando na igreja também, não é o caso deles, mas está caminhando na igreja, e às vezes também não se importa de estar, né? Isso acontece também com muita gente que, tipo assim, vem, culto, faz a parte dele do culto e vai embora, né? Tem muita gente que faz isso e a gente pode pensar que a pós-modernidade tem gerado falta de relacionamento na igreja. Não na nossa, eu digo nas igrejas. A pós-modernidade tem gerado no nosso coração aquela questão assim, cara, eu não preciso me relacionar, eu preciso fazer a minha parte. Eu entro na igreja, faço a minha parte, cultuo, sirvo da forma que eu fui escalado e eu vou embora. Infelizmente, a gente tem vivido uma realidade assim. E se a gente não cuidar, por exemplo, agora falando da nossa igreja diretamente, se a gente não cuidar da nossa igreja quando tem poucos membros ainda, quando a gente crescer, e para a glória de Deus a gente vai crescer, a gente vai se perder. Se a gente não formar uma mentalidade agora, a gente não consegue formar depois de uma igreja maior. Uma igreja de 1.000 membros, por exemplo, ela não muda a mentalidade disso. Se ela cresceu sem ter essa mentalidade, ela não muda. Não tem como. É muita gente para mudar. Então é natural, por que a gente sempre investiu, desde que a gente chegou aqui na igreja, sobre isso? Porque se a gente quer crescer com uma igreja melhor, uma igreja saudável biblicamente, uma igreja que pense na sociedade, a gente tem que começar a pensar em discipulado agora. Que são poucas pessoas. Para que a gente comece a se fortalecer e as pessoas que cheguem entrem na mentalidade que já está. Porque senão já era, meus irmãos. A gente não consegue colocar nada em prática. Olha só, vamos lá. Eu quero falar sobre Sérgio Queiroz. Sérgio Queiroz, ele é das minhas referências como pastor. Se você quer conhecer o Sérgio Queiroz, você coloca a igreja, eu não sei se é batista, você coloca a igreja Cidade Viva. Você vai ver a igreja dele lá, lá na Paraíba. Ele é muito bom, cara. É um pastor que começou com uma igreja com 50 membros, poucos membros. Ele começou a clamar ao Senhor, ele orando ao Senhor, eles compraram um terreno gigantesco. Hoje a igreja tem mais de 5.000 membros. É uma igreja que tem escola dentro do espaço. É a igreja que já está preparando para a faculdade. É a igreja que tem quadras poliesportivas. É a igreja que tem investimento social absurdo. É uma igreja que por metro quadrado é quase o tamanho desse bairro aqui, de tanto... Ele é o cara, ele é muito bom. É um cara que eu olho como referência, assim, pastoral mesmo. Eu tive a oportunidade de ter um encontro com ele, uma conferência com ele, e essa conferência durou 3 dias. E ele pregou em todas essas conferências, e ele falando, cara, de uma forma tão bíblica, dizendo, cara... Aí eu cheguei para ele, perguntei, eu e um amigo chegamos no final da conferência e perguntamos assim, ô pastor Sérgio, cara, como é que você cresceu tanto? O que isso gerou? Como é que foi esse crescimento? Ele, cara, preguei o evangelho. Eu falei, cara, aí eu abri um sorrisaço, cara, feliz demais. Ele falou assim, entrei com o pé na porta.
Eu preguei o evangelho com o pé na porta. Preguei o evangelho em qualquer lugar. Eu anunciei o reino em qualquer lugar. E ensinei a igreja a amar o evangelho e a amar as pessoas, cara. Foi sensacional, cara. E logo quando acabou esse congresso, eu recebi a notícia do presbítero Jonathan dizendo que eu fui eleito aqui na igreja. Eu entendi que o Senhor estava preparando meu coração para algumas coisas. Então, assim, cara, a gente pode viver plenamente no evangelho. Enquanto muitos vão dizer, não, tem que adaptar um pouquinho para atrair. Cara, evangelho na porta, pregando o tempo todo. Seja ali, quando a pessoa entrou, sentado no louvor. O louvor, por exemplo, o Ministério do Louvor está aqui, pode me responder. Cara, eu sou chato com música pra caramba, porque o louvor prega o evangelho. Quem está ministrando prega o evangelho. As canções que a gente canta tem que anunciar o reino. Então a gente precisa entender, o evangelho, gente, também não é só cruz, tá? Porque a gente às vezes fala só cruz. Não, o evangelho é muito amplo. A gente precisa entender que ele tem algumas ramificações, não mudanças, mas no sentido tipo assim, o evangelho ensina amor ao próximo. O evangelho, ele ensina a cuidar da sua família. O evangelho ensina você a ser um bom funcionário. O evangelho ensina você a ser um bom patrão. O evangelho ensina você a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. O evangelho, cara, vai ensinar a gente a viver para a glória de Deus aonde a gente estiver. Então é necessário que a gente pregue o evangelho. Então esse camarada, o Sérgio Queiroz, escreveu um livro falando sobre isso. E ele fala bem assim, ó. Sérgio Queiroz, em seu livro sobre igrejas transformacionais, ele afirma: igrejas que recebem bem e cumprimentam seus visitantes com intensidade, como a Kênia falou, algo importante. Igrejas que recebem bem e cumprimentam seus visitantes com intensidade são igrejas que conectam pessoas a ela. O número de visitantes aumenta, tornando-se uma igreja cativante. Igrejas transformacionais se conectam com as pessoas. É responsabilidade da igreja a conexão com os visitantes, e não os visitantes se conectarem. Olha só que frase interessante. Quando a pessoa chega, não é obrigação dele dar o primeiro passo. Obrigação nossa. Só que a gente fala assim, não, eu já estou aqui, quem chegou cumprimenta. Na igreja é o contrário. Eu estou aqui primeiro, na igreja é o contrário. Eu cumprimento, eu que invisto, eu que faço. E o Sérgio Queiroz fala que ele ensinou muito a igreja sobre isso, da importância de amar as pessoas, a importância de investir nas pessoas, a importância de estabelecer relacionamentos, a importância de fazer algo que você não está muito afim de fazer, mas você sabe que aquilo vai abençoar a vida da pessoa. A importância, por exemplo, de entender que nos mínimos detalhes da caminhada, você pode estar investindo na vida da pessoa de uma forma absurda. Você quer ver um exemplo, gente? Bobo. É você, por exemplo, fazer uma atividade. Vamos pensar aqui. Jogar um futebol. Você investir na vida de uma pessoa jogando futebol. Exemplo. A pessoa está lá. Você, cara, vamos jogar um futebol comigo? Pô, vamos. E ali você está estabelecendo um relacionamento e você está jogando para a glória de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vai dar mau exemplo no futebol ali. Mas jogando para a glória de Deus. Estou dando um exemplo bobo. Mas a pessoa vai caminhar contigo e vai perceber que você é um cristão fora da igreja. Que você não é crente somente na igreja. Que você é um cristão que está ali o tempo todo vivendo para a glória de Deus, independente de onde você foi colocado ou plantado pelo Senhor. Quer ver um outro exemplo claro e clássico? O seu trabalho. A forma que você fala, o jeito que você fala, a forma que você se importa, se você fala mal dos outros ou não fala mal, o jeito que você chega para as pessoas, isso mostra a glória de Deus. Quer ver um exemplo clássico? Vamos dar um exemplo bobo também, mas um exemplo bobo. Você trabalha com público. Aí chega alguém para falar com você, você é mal criado. Aí a pessoa te responde mal criado também, você responde mal criado e fala, o caroço, pô, chato pra caramba. Beleza.
Aí chega aqui na igreja, você está na porta. A pessoa vem, oi, tudo bem? Te conheço em algum lugar, você lembrou. Ih, rapaz, é aquela pessoa que eu... Ih, rapaz. Aí você vai ficar fugindo da pessoa para que a pessoa não olhe no seu rosto e lembre de onde te reconhece. É um exemplo bobo, gente. Mas viver para a glória de Deus, não dizendo que você vai ser perfeito, uma hora ou outra você vai errar, normal. Mas pedir perdão ao Senhor, consertar e não permanecer no erro. É ser diferente. É caminhar, é frutificar para o Senhor. Gente, cara, uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, a frase que eu mais falo aqui na igreja, viver para a glória de Deus. Você sabe que eu falo muito essa frase. E acaba repetindo, sendo chato, mas eu vou repetir. Viver para a glória de Deus, gente, é muito sério. Viver para a glória de Deus é ser cristão aonde eu estiver. Viver para a glória de Deus não é somente na igreja, mas é na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no esporte. É viver para a glória de Deus. Seja o que você fizer, é exalar o bom perfume de Cristo. É. Isso aí era algo, eu sei quem é essa pessoa que está falando. Era algo complicado mesmo. A gente como líder, a gente sofrer com isso. Porque a pessoa não falava com ninguém. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Abraça seu irmão, ame seu irmão. Aí descia do púlpito, sentava, falava com ninguém, acabava o culto e ia embora. E a gente legal. Que relacionamento. É verdade. Relacionamento é discipulado, meus irmãos. Então vamos continuar aqui o que Sérgio Queiroz fala. É responsabilidade da igreja a conexão com os visitantes e não os visitantes se conectarem. Igrejas transformacionais são relacionais, e isso é de forma natural e espontânea, pois já aconteceu uma mudança de mentalidade, tornando esse princípio um estilo de vida. Vamos lá, gente. Vamos pensar agora para a nossa igreja. Vocês acham que a gente já mudou a mentalidade? O que vocês acham? Toda seriedade. Porcentagem, vamos pensar em porcentagens? De 0 a 100. A gente mudou alguma mentalidade, alguma coisa, ou a gente está muito aquém? O que vocês acham? Vamos lá, vamos pensar. Podem falar à vontade, não sai na gravação, que o microfone não pega, eu não vou repetir aqui, tá? Vamos lá, gente, vamos ser sinceros, pensar em nossa igreja? Vamos ser muito sinceros. A gente evoluiu alguma coisa ou não evoluiu em nada? Mudou quantos por cento, seu João? Depois, tá? Vamos lá, gente. Quanto, mais ou menos, minha irmã? Sim. Sim. Se Deus quiser. Mais alguém quer comentar sobre isso? Para eu fazer uma outra pergunta? Vamos lá. Quer falar, Kênia? Sim. Eu aprendi, Kênia, que panela sempre vai existir, só não pode tampar a panela. É uma coisa que eu aprendi. Tipo, panela vai existir. Por exemplo, Cristo tinha a panela dele. Mas não pode tampar a panela. As pessoas têm que continuar entrando, entendeu? Esse é o problema. A gente não deixa isso. Sim, sim, exatamente. Boa, boa. Quantos por cento você acha que a gente melhorou?
Quer falar, Adílio? Jackson. Então, você pode dar um feedback até pra gente diferente. Sim, 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 sim. Alguém? Tony? Perdão, desculpa pela ordem, Adílio. Sim, sim, sim. Em todos. Uhum. Vivendo. Sim, sim, sim. Que é uma mentalidade que tem que mudar, e isso dá trabalho, por isso que é necessário investir. Tony e depois Dina. Sim, tem que. Intencional, tem que ser intencional mesmo, às vezes, né? Verdade. Sim, sim, sim. Abrir mão que é o mais difícil, né, Tony? Sim. A palavra intencional é algo que não pode ser do vocabulário do discipulador. Sempre, sempre investir de forma intencional, porque intencional é quando a gente abre o nosso coração a fazer certas coisas que a gente, às vezes, a gente não está muito afim de fazer, mas a gente investe na vida da pessoa e se torna natural depois. Nina, sim, sim, uhum,
Amém. Não, isso aí. Sim, e como a gente tem conversado, meus irmãos, o discipulado tem que ser um estilo de vida da igreja. Tem que ser algo que comece da pessoa, tipo assim, do mais velho para o mais novo. As crianças, por exemplo, têm que crescer com essa mentalidade discipuladora já. Então, por isso que a gente tem que investir com uma mentalidade de vida da igreja. E entender assim, caramba, olha só, a igreja ela tem que crescer assim, ela tem que pensar assim, ela tem que viver assim. É uma filosofia da igreja. A igreja tem que ser, respirar isso. Então, assim, é necessário que a gente fale constantemente? Necessário, a gente vai falar constantemente. Mas eu espero que um dia seja necessário a gente não falar nunca mais de discipulado, porque se tornou uma realidade da igreja, um estilo de vida. Que a gente fale, talvez, para um grupo de pessoas que esteja chegando, não para a igreja de forma, porque tem que ser uma realidade, algo realmente da igreja e prazer, né? Olha só, meus irmãos, o que, continuando aqui, ó, seu estilo de vida, mas ao mesmo tempo é intencional, como o Tony mencionou, pois entende que é preciso investir sempre, mesmo em áreas que não estamos tão habituados. Olha o que Tim Keller fala sobre isso. Não há como ser capaz de crescer espiritualmente longe do envolvimento profundo em uma comunidade de outros crentes. Não, Tim Keller fala, olha, se você quer crescer como cristão, tem que estar envolvido com outros cristãos. Aí, só que a questão é, cara, a gente precisa de relacionamento. O evangelho é pregado, tem que ter um relacionamento. Dificilmente você consegue viver a vida cristã sem um grupo de amigos para te fortalecer. Igrejas centradas no evangelho vivem em comunhão. O crescimento de uma igreja saudável tem que ser coletivo. Precisamos ensinar uns aos outros, precisamos nos preocupar uns com os outros. Agora eu quero concluir com alguns pontos e a gente vai seguir na semana que vem com o restante. Discipular o irmão necessita. Vamos lá. O que necessita discipular o irmão? Olha só o que o estudo diz. Primeira coisa, disposição. Investir em outra vida. Fazer coisas que você não gosta muito de fazer para estar com outra pessoa. Investir. Vamos dar um exemplo aqui de investimento? Vamos lá. Como que a gente pode investir? Quer ver um exemplo caso? Eu brinquei com o Helder, agora eu vou elogiar ele agora, tá, Helder? Fica tranquilo, não estou mordendo soprano não, tá? Fica tranquilo. Sabe uma coisa que Helder fez, uma coisa que eu achei muito bacana? Helder, você tem uma parede lá ainda tem de escalada. Helder levava aqueles adolescentes, os mais levados de todos, para casa dele lá, ó. Discipulava os camaradas lá, subindo naquele rapel lá. Era algo, para mim, eu achei muito bacana quando ele me contou. Eu falei, cara, é assim que a gente tem que fazer, investir naquilo que a gente pode. E eles se amarravam. Então, assim, é investir na vida das pessoas, disposição a investir. Como a gente pode investir mais? Vamos lá. Vamos lá, gente. Como que a gente pode investir? Tempo. Exatamente. Sim. 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 Investir tempo, ouvir. Boa. Boa. Mas como, gente, a gente pode investir mais na vida de alguém? Vamos lá. Sim. Sim. Mas como, gente? Vamos lá.
Pode falar de si também, só não citar um nome. Fala, eu conheço um amigo, né? Ligando, beleza? Sim, boa. Está mais próximo? Sim. Mas como, gente? Vamos lá. Que é o próximo ponto, é oração, exatamente, né? Investir em oração é importante, orar pela pessoa e com a pessoa, isso também é importante demais também, orar pela e com a pessoa, é importante que a gente entenda isso. Terceiro ponto aqui, ó, compromisso. Como a gente já falou, abrir sua agenda, gente. Quer ver uma coisa difícil é nossa agenda, né? Nossa agenda é complicada. Pensa na sua agenda agora, rapidinho. Vamos lá. Pensa aí. Pensa na sua semana. Vamos lá. Pensou na sua semana? Desde manhã até a noite. Vamos pensar um dia aí. Amanhã, pronto. Segunda-feira. O que você vai fazer quando você acordar até você dormir? Vamos lá. Pensa na sua agenda aí. Pensou? Beleza. Há espaço para investir na vida de alguém nesse dia aí? Há ou não há? Não há? Há ou não? Vamos lá. Não dá. Vamos lá. Segunda-feira não dá. Beleza. Mas o pastor vai te convidar para você ir numa churrascaria e eu vou pagar. Vai ter espaço na sua agenda, então não? Vai ter espaço ou não vai ter espaço na sua agenda? Eu vou te convidar para churrascaria. Isso é uma ilustração, hein? Tá? Não me cobre pós-culto. Depende do horário, a gente vai. Gente, essa brincadeira que eu estou fazendo é para a gente pensar assim, ó. A sua agenda tem espaço para algo que você está a fim de fazer, que você vai ter um benefício. Mas para investir na vida de alguém, você não tem. Já parou a pensar nisso? Como que o nosso compromisso com as pessoas é um compromisso muito vago, muito rápido. Para investir, por exemplo, em você gasta muito tempo. Agora, investir na vida de uma pessoa que vai te fazer crescer também, espiritualmente, a gente não faz. A brincadeira é simples. Se eu convido para uma churrascaria, eu vou pagar, o espaço na agenda vai arrumar, porque não é toda hora que o pastor vai convidar para uma churrascaria e vai pagar ainda a conta. Agora, para um discipulado com alguém, a gente não consegue arranjar espaço. Volto à primeira pergunta. Se você não lembra a última vez que você investiu na vida de alguém, você precisa rever alguns pontos da sua caminhada cristã. Tem que entender essa importância, meus irmãos. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio com você na boa mesmo, na boa. Abra a sua agenda. Dá um espaçozinho para você investir na vida de alguém. Abra a sua agenda. Não deixa ela fechada, não. Porque no dia que você precisar de alguém, alguém vai abrir a agenda para cuidar de você. Faça essa análise na sua vida. No dia que você precisar de alguém, essa pessoa vai abrir a agenda para cuidar de você. E você tem que fazer a sua parte para cuidar de outra pessoa. Abra a sua agenda. Invista na vida de alguém. Outro ponto, amor. O amor pelo irmão é o motor de um verdadeiro cristão. Outro ponto, intenção. Sem intenção não há discipulado. Apenas uma conversa sem objetivo. Você está ali sem cuidar da pessoa. E terceira, olha só, terceira e última. Olha essa última afirmação aqui. Misericórdia. Perdoar as pessoas se elas não alcançarem o objetivo que você traçou. Porque às vezes a gente vai discipular alguém e a pessoa não consegue evoluir no tempo que a gente acha que tem que evoluir. Mas temos que ter misericórdia, entender assim, rapaz, não é no meu tempo, não é no meu jeito, mas é no tempo do Senhor, e eu como instrumento vou continuar. Isso é importante, misericórdia. É entender que é no tempo do Senhor e da pessoa que é diferente do nosso. Ok, meus irmãos?
Semana que vem nós vamos continuar em desenvolvimento aqui e vamos caminhar. Você já tem o estudo, então você pode ler em casa, se você assim bem entender. E a gente vai fazer, semana que vem, terminar, e na outra semana um estudo prático, bem prático sobre isso, ok? Então eu te desafio a vir, te desafio a motivar as pessoas também a estarem aqui, tanto no próximo quanto no prático, para que a gente consiga ter uma mentalidade diferente, mudar a mentalidade da nossa igreja a cada dia do discipulado, tá bom, Músico? Tá bom? Beleza? Vamos orar. Queria pedir chamar o Williams aqui para orar, encerrando. O Williams vai pegar aqui o microfone vermelho. Senhor, obrigado por ter nos trazido até aqui. Obrigado por sua graça e por sua misericórdia. Em nome de Jesus, que a sua santa palavra, o teu Espírito Santo, guarde os nossos corações e nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor. Sermos mais parecidos com o teu Filho amado, com o teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, haja sempre espaço no nosso tempo para os outros, assim como houve espaço no seu tempo para vir nos salvar. Assim como o Senhor veio até nós, ajuda os nossos corações a intencionalmente ir em direção dos outros. Ajuda-nos a lembrar da sua misericórdia, a misericórdia com que o Senhor veio até nós, para que nós também possamos ir. Faz-nos uma igreja que ama as pessoas e que o seu amor seja a forma como nós vamos ser conhecidos. Que nós não sejamos conhecidos por nenhuma outra coisa, além do seu amor expresso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando então nosso CBD de hoje. Eu quero te motivar a estar conosco hoje à noite às 19 horas. Nós ainda temos a nossa inscrição, nossas inscrições encerram às 14 horas, então não deixe de fazer sua inscrição, esteja conosco aqui. Hoje nós vamos estar expondo Oséias capítulo 11 e eu quero te desafiar a você estar conosco nessa noite para a glória de Deus, tá? Deus abençoe sua vida, te dê uma tarde abençoada.